Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos dar continuidade àquela base de fio de malha que a gente fez no vídeo passado, onde eu vou ensinar vocês a fazer esse cestinho, subir o cesto e fazer o acabamento, certo? Vamos começar? Começando aqui pessoal, nós vamos fazer a base que nós fizemos no vídeo passado, ela era com 6 carreiras. Essa aqui é com 4, vou fazer um cestinho menor, tá? Mas nada impede vocês fazer com aquela de 6 ou fazer maior, tá? É só adaptar, né? Aqui é o fio que eu fiz o acabamento, eu não vou conduzir ele, a gente pode conduzir crochetando ele junto, mas eu já vou fazer o acabamento dele aqui, porque eu prefiro ele tá muito curtinho, ele tá ruim de conduzir. Eu sugiro que se vá fazer o acabamento aqui, não vai levar entre os pontos, que vocês façam o acabamento antes de começar a subir o cesto, porque depois o cesto vai ficar assim redondinho e a gente não consegue mexer lá dentro, tá? Vai ficar alto, então façam o acabamento antes ou conduzam um fio antes, certo? Eu fiquei só com o fio do novelo. Nós vamos começar assim. Primeiramente, você vai pegar a sua base assim, vamos fazer um giro aqui, fazer uma laçadinha, e aqui ó, nós vamos colocar, onde nós vamos colocar para nós subir nosso cesto? Nós vamos deixar um acabamento de correntinha aqui embaixo, certo? Então nós vamos subir aqui, vamos entrar nessa correntinha e nessa laçadinha de trás do ponto, certo? Por que que a gente pega a correntinha e a laçadinha? Isso dá mais firmeza, ó, coloco na correntinha e passo na laçadinha. Isso dá mais firmeza para o cesto. Venho, dou uma altura quando eu puxo, tá? Quando vocês for fazer, procure dar sempre a mesma altura para todos os pontos, para os pontos ficarem mais harmônicos, certo? Ó, e faço um ponto baixo. Venho no meio da correntinha, entro na laçadinha lá de trás, puxo, dou uma altura e puxo e faço um ponto baixo. Venho no meio, vou na laçada, ela tá bem apertadinha essa aqui, puxo, dou uma altura e faço ponto baixo. Vou fazendo assim toda a volta, ó. Pego, entro aqui nessa aqui de cima com a laçadinha de trás do ponto. Vou mostrar aqui de novo, vou dar uma alongadinha aqui, vou mostrar pra vocês. Essa laçadinha aqui do ponto, tá, pessoal? Pega essa correntinha da frente com a laçadinha, correntinha da frente com a laçadinha. Isso dá mais estrutura pro cesto. Se quiser pegar só a alcinha, pega, mas o cesto não vai ficar tão estruturado. E para esse cesto a gente precisa de estrutura para eles ficarem em pé, né, pessoal? Para ficar, ó, esse cesto tá super estruturado, certo? Então eu vou fazendo ali, fazer aqui mais uns pontos com vocês. Coloco na frente da correntinha e mais a laçadinha de trás, busco, dou altura, não se esqueçam, ó, frente, laçadinha, dou altura e vou puxando. E vocês também podem ir olhando, se o ponto ficou muito grande, ficou feio, ficou diferente do outro, desmancha e faz de novo. Porque o que fica bonito nesses cestinhos, o cesto maior, se vocês quiserem fazer, é a maneira que a gente coloca, que a gente finaliza os pontos, né? A gente olha o trabalho para ficar bonito. Não adianta fazer correndo e ficar um ponto de cada tamanho e daí no final vai olhar o trabalho e tá, ai, meu trabalho ficou muito feio. Mas tem que ser feito com calma, tem que olhar. Eu vou dar continuidade, vou fazer toda a volta e venho aqui pra gente fazer o fechamento da primeira carreira. Aqui, pessoal. Chegando aqui, ó, no final da minha carreira, olha os pontos todos parelhinhos, todos feitos bem feitinhos. Vou chegar aqui e vamos fazer o fechamento, tá? Como é que a gente faz? Coloco primeiro ponto deitado, primeiro ponto em pé, agulha, puxo a minha laçada lá pra trás, puxei, ajusto, seguro aqui o fio, eu vou colocar, puxo, dou bem uma ajustada ali, tá? Fio de malha é ajustável o tempo todo. E aonde eu vou colocar? Eu vou colocar no primeiro ponto, aqui, ó. Coloco aqui
no meio do ponto, tem que ser no meio, né, pessoal? Se lembra na base que a gente fez lá? Tem que passar no meio das duas correntinhas. Vou lá, puxo o fio que vem do novelo pra frente. Puxei o fio, posso segurar aqui, ó, pra se cair, soltar. Busca, solta todo mundo, busca de novo, não tem problema. Coloco ali, venho e puxo o fio que vem do novelo. Meu primeiro ponto baixo centrado, tá? As carreiras vão ser todas de ponto baixo centrados, ó, todas subindo no meio do ponto, certo? Então, fiz o primeiro. Vou no segundo, onde eu vou colocar? No meio do ponto, ó. No meio do ponto, olha lá atrás, se tá no meio, não saiu no meio. A gente tem que ir olhando, tá? Quando a gente sente aqui no dedo que não saiu no meio, a gente vai lá, olha de novo, puxo, dou a altura, não se esqueça, sempre a mesma altura para não ficar pontos maiores e pontos menores. Venho no meio, puxo, dou a alturinha e vou fazendo. E vou ajeitando, ó, porque ponto... Fio de malha a gente vai ajeitando o tempo todo, ó. Vou no meio, puxo, dou a altura e faço o ponto. E vou fazendo até lá ao final, os pontinhos todos no meio, certo? Fazendo aqui, boto no meio. Como é que eu sinto, ó, que eu não preciso nem olhar? Ó, eu boto o dedo aqui atrás do ponto, ó. Aqui atrás daquele ponto, ó. E eu senti que saiu lá no meio, ó, certo? E daí eu venho e puxo. Quando eu não sinto, que eu acho que tá diferente, quando eu boto o dedo ali atrás, ó. Quando eu boto esse dedo aqui atrás, eu vou ali e olho, não saiu no meio. Mas, ó, só no colocar o dedo ali, você já sabe se o ponto saiu ali ou não. Ó, vou fazer até lá a ponta e volto pra mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, antes de eu terminar aquela carreira que eu estava fazendo ali, meu fio acabou aqui, ó. Opções de como a gente emenda o fio. Ou a gente pega o fio novo com o fio que estava no trabalho, abre as duas costurinhas, bota os dois do mesmo lado, né? E faz aquela costurinha bem miudinha. Ou faz, passa cola e cola os dois. Eu prefiro fazer assim. Tô aqui trabalhando, acabou o meu fio, eu venho com o fio novo e já vou colocar ele no trabalho. O que que eu faço? Eu pego esse que eu estava trabalhando e deixo aqui para ele ir junto. E o novo eu coloco aqui, venho aqui na próxima correntinha, lá no meio. Deixa eu ver se eu passei no meio. Lá no meio, passei. Venho com o fio novo e puxo ele. Venho com o fio novo e puxo ele. Tá? Segura aqui, vamos dar a altura certa, seguro ele. Vou diminuir esse aqui também, peraí. Aí seguro ele, diminui um pouquinho para não ficar grandão. Venho, dou a altura e faço o meu ponto. E o fio que acabou é esse aqui. Ele vai continuar pra gente dar o acabamento. Eu vou lá, busco, deixo ele ali no meio. Venho, dou a altura e vou arrumando os meus pontos. No crochê de malha, do fio de malha, a gente tem que estar sempre arrumando os pontos, tá, pessoal? Ajeitando os pontos para ele ficar com um visual mais bonito, certo? Às vezes fica o fio torcido, vai ali, distorce ou desmancha o ponto, abre o fio para ficar mais bonito. Puxo, venho, certo? Ele vai acabar aqui, ó, junto. Eu quero que ele cabe já agora aqui, então eu vou cortar, tá? Para não encontrar ali, para ficar mais difícil de trabalhar. Então, eu corto ele, se o de vocês estiver muito grande também pode cortar. Agora, já ali no outro ponto, ele já vai ficar escondido. Venho no meio, busco, venho e faço o ponto, certo? Se ele não ficar, se ele ficou escapando aqui, ó, eu posso puxar mais o ponto e puxar ele aqui com a agulha e deixar ele bem escondidinho, tá? Aqui, chegando no último ponto, vamos puxar aqui, alongar, vamos fazer o mesmo fechamento, vem da frente para trás, puxo, venho com a minha agulha aqui no meio do ponto, boto o dedo lá, porque daí eu já vejo se tá saindo no meio, tá saindo, puxo aqui, venho, puxo o fio que vem do novelo, sem medo, se soltar ali, ó, fica caindo ali, a gente puxa, porque esses fios de malha
maioria tem uma elastana, né? Ó, puxou, fiz o primeiro ponto. Venho no segundo, no meio, puxo. Não esqueçam, na hora que vocês estiverem trabalhando, que nós estamos fazendo ponto baixo. Não esqueçam que nós estamos fazendo ponto baixo centrado, tá? Porque às vezes, quando a gente tá no início, a gente se distrai e daqui a pouco eu venho aqui e boto aqui o ponto. E daí já não é mais centrado, certo? Daí vai ficar uma misturança de ponto. Esse que nós estamos fazendo é ponto baixo centrado. Ele dá um visual bem mais bonito, eu acho, na minha opinião, né? Pros cestos. Ó, vamos fazendo, vou fazer. Agora aqui, pessoal, é só dar continuidade. Eu vou dar continuidade até a altura que eu acho que vai ficar legal e volto para nós fazer a finalização. Aqui, pessoal, antes de subir mais as carreiras, aquele fio, ó, a gente pode virar o trabalho, ó, é bem flexível. Aquele fio que a gente emendou ali, que era o fio novo, né? Eu devo fazer o acabamento aqui, tá? Porque se eu subir mais o trabalho, aí fica ruim de fazer o acabamento no fio, né? Você esteja no início, voltem ali, façam 1 ou 2 carreiras e já voltem para fazer o acabamento, tá? Eu vou passar mais 2 aqui, vocês puxam até onde vocês acham que tá bem seguro. Pode colocar uma colinha ali e corta bem rente, tá? Mas o importante é fazer o acabamento antes de subir as carreiras, porque senão depois vai ficar difícil a gente trabalhar no trabalho, né? Virar, dá pra virar, mas aí fica entortando o trabalho que tu tá fazendo bem certinho, bem retinho, bem posicionado, tá? Então façam um acabamento antes de subir as carreiras. Vou dar continuidade aqui e volto. Aqui eu quero falar pra vocês de novo, ó. Eu tava fazendo aqui, vocês sabem que esse fio que eu mostrei no vídeo passado é o mesmo fio, né? Que nós estamos continuando a base. Ele é um fio residual. E agora eu acabei de passar por um nó. E esses fios vêm assim, ó. Ou eles vêm costurados, às vezes vêm com o próprio nó, sabe? Ou costurado ou com nó. O que eu fiz? Eu cortei o nó aqui, cortei, tirei o nó e fiz aquela mesma emenda que eu mostrei pra vocês. De botar na continuidade do fio aqui e continuar fazendo, tá? Às vezes vem uns nó muito grosseiro, muito feio, fica feio. E às vezes as costuras vêm meio descosturadas. Então, uma das diferenças dos fios residuais para o fio premium é isso, são as emendas que vem no fio. Mas tudo dá para solucionar, né, pessoal? Corta a emenda ou faz a emenda de novo bem feitinha, bem costuradinha, que também fica bonitinho. Olha aqui como é que ele está ficando, certo? Aqui, ó, nessa altura já dava para ser um cachetozinho, para vocês botarem coisinhas, objetos pequenos dentro, pagarem alguns clipezinhos, o que precisar, ó, pode ser um cachetozinho, mas nós vamos subir mais e vamos fazer o formato desse formato de vasinho, tá? Vou subir mais umas 3 carreiras e volto. Chegando aqui no nosso último ponto, tá? Fiz o último ponto. Nós vamos fazer o nosso acabamento. Eu vou cortar aqui, dar um espacinho, cortei, tirei. Eu tô com o fio cortado, né, pessoal? Já cortei o fio, então eu vou puxar aqui por baixo das correntinhas, pego, puxo ele pra dentro, pro outro lado. Venho lá por trás, de dentro pra fora, entro lá por trás e entro no meio, da onde ele vem saindo aqui, ó. Busco o fio lá pra dentro, certo? E aqui eu ajeito pra ficarem do mesmo tamanho. Aí aqui atrás eu venho e passo entre os pontos para ele ficar seguro. Se você quiser colar, fique à vontade. Se quiser dar um nozinho, eu não gosto muito, porque eu acho que o nozinho dá muito volume, por mais que você abra o seu fio e corte, eu acho que dá volume, eu não gosto. Ó, ajeita para não ficar repuxado e vai puxando lá para baixo, certo? O meu tá curtinho aqui porque eu cortei muito rentezinho, eu já queria acabar ele aqui em cima, mas vocês cortem mais, deixem um espaço maior para na hora que for cortar o de vocês, tá? Vem, puxa e lá dentro. Cortei, botou pra dentro. E aqui está o nosso cesto, ó. E a gente ajeita ele, vai abrindo, não fique com medo. Isso aqui quando você tá tecendo ele, produzindo ele, tá? Quando você está
fazendo os pontos, já pode ir fazendo. Olha que perfeitinho que ele ficou. Olha que base perfeita. Olha como ele ficou, a subida dele bem retinha, certo? E esse é o nosso cestinho feito de fio de malha. Aqui eu tenho outros em outras cores, com outras espessuras de fio, um fio mais fininho. Vocês podem fazer isso aqui também para colocar plantinha de cactos. Fica um amor, fazer bem pequenininho, tem aqueles vasinhos para vender, né? Ó, fiz assim também, tem pequenininho assim, certo? Tem vários tamanhos, eu tenho esse verde que eu mostrei no vídeo passado, tá? Vários modelos, vários tamanhos, fica ao gosto de vocês. Aqui tá a técnica, vocês podem adaptar para maior ou para menor, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem seu like. Obrigada!